Bom, vamos lá. Agora eu acho que já chegamos ao vivo. Bom, então agora a gente conseguiu aqui fazer a configuração. Vamos começar daqui a pouquinho. Desculpa o atraso, né? Mas é como eu disse, sem a Dona Malu eu não sou nada aqui. Dona Malu que geralmente cuida disso tudo pra gente. E então ficou aqui super atrapalhado. Doutora Maylin já deve estar chegando aqui, vamos lá, né? A gente aqui já vamos lá. Vamos começar aqui agora. Bom. Parará, parará, pá. Bom, tudo Opa! bem? Tudo bem? Eu sou o Mister Bean nisso aqui. Deu certo. Boa tarde a Não, é que todos. assim, boa tarde. Eu estou sempre acostumado que a Dona Maria Luísa é a nossa, faz tudo aqui, né? Eu A sei, Malu é o verdadeiro posto Ipiranga. é verdade. Como é que você Então a está? Malu acaba fazendo tudo. É verdade, é difícil, Estamos né? Assim, é aqui. tudo novo para a gente agora, que a gente está trabalhando em casa, então agora a gente tem que aprender a lidar com essas tecnologias modernas. Eu também sou super dinossauro com essas coisas todas. Eu não vejo a hora de ser sorveteiro de novo, né? Então, poder entrar na cozinha, fazer sorvete, fazer Vender outras coisas não é. sorvete, é verdade, atender o público, vender sorvete, né? É. É uma situação muito difícil que a gente está vivendo, né, Francisco? E parar de engordar, porque olha só, vocês que estão em casa, hoje a gente está na dieta do frango. Hum. Para quem não sabe, um frango ele engorda em mais ou menos 50 e poucos dias. Então, como é que funciona? Quando você Hum. acende a luz, ele começa a comer. Quando você apaga a luz, ele para de comer. Então, a gente está nessa vibe aqui, comendo igual Verdade. frango, né? Quando acabar essa quarentena, vai estar todo mundo rolando, né? Todo mundo de dieta. Vai ser um negócio bom para quem tem spa, endocrinologista, esses caras vão faturar agora daquela É frente. verdade, é Bom, verdade, é verdade. e aí? Pois Como é é que muita você está coisa. vendo esse momento agora? Vocês também agora a gente vai sair. A gente está agora numa fase muito complicada, né? Os advogados vão ter que começar a trabalhar bastante. Estão surgindo muitas dúvidas Uhum. e a gente, a sua experiência, e uma das coisas que eu falei para Malu quando a gente foi te convidar, o Pique, que é o esposo da Maylin, tem um dos restaurantes italianos com premiação Michelin, é um dos melhores restaurantes do Brasil. Ela tem funcionário, então é muito legal. É a visão de uma advogada que está vivendo isso na pele, né? Sim, Está vivendo isso no dia a dia. Isso é muito, sim. muito importante. E o que vocês, como é que vocês estão vendo esse momento? É, primeiro, a gente sente essa situação muito, muito triste e o sentimento é de ajuda, né? O sentimento é de ajuda, de tentar agir com equilíbrio sempre. Então, assim, em matéria jurídica, a gente tem algumas decisões, algumas atitudes, algumas providências que o governo tem tomado
com relação à esfera trabalhista. Vamos falar dessa esfera primeiro, porque é a que mais a gente tem sentido. Principalmente, por exemplo, nesse setor de gastronomia, a primeira coisa que existe o primeiro comentário, a primeira preocupação foi o que nós vamos fazer com os funcionários. O que fazer com os funcionários? E não é só do empresário, é do próprio funcionário esse sentimento também. O que será feito, né? Então, essa MP veio do Bolsonaro, veio trazendo, vamos dizer assim, os advogados, os juristas estão colocando assim numa aspa, uma carta branca, né? No sentido de que hoje, com esta medida provisória, pode-se dialogar o empregado e o empregador acertarem, né, o seu contrato de trabalho. Então, existe aí uma forma de você se entender com os seus funcionários para poder acertar este contrato de trabalho. Se vai suspender 50%, se pode pagar metade do salário e deixar em casa. Então, assim, hoje, com essa medida provisória, é permitido fazer isso, tá? O sindicato da categoria permitiu também a suspensão do contrato de trabalho. O Sintoresp. Então, assim, se você for lá no site do Sintoresp, se você fosse informar o pessoal do RH que trabalha diretamente, está permitido esta suspensão. E, assim, alguns restaurantes estão adotando a suspensão do contrato de trabalho, mas mantendo um percentual de pagamento para o funcionário, tá? Lembrando que nesse setor é muito difícil você falar. Por quê? Porque o salário, o teto do funcionário é muito pequeno. É 1.158, se não me engano. Então, na verdade, o grande grosso, o que impulsiona efetivamente o salário do funcionário são as gorjetas. E isso, infelizmente, com tudo parado, não tem como alçar isso, né? Então, a gente na sorveteria é uma coisa, porque as sorveterias estão em vários lugares, quando elas são pontos de venda, no bares, hotéis e restaurantes, e quando elas são pequenas indústrias, elas estão num outro sindicato. Mas a regra para a gente é muito parecida. A diferença é que o funcionário da sorveteria ele não tem a gorjeta, mas ele, via de regra, ele tem trabalho aos domingos, ele tem uma jornada de trabalho, muitas vezes, algumas empresas trabalham no 12 por 36, ou seja, o funcionário trabalha um dia, fora do outro. E aí a gente foi captando ao longo desses dias algumas dúvidas das pessoas. Por exemplo, férias. Posso colocar o pessoal de férias agora ou não? Pode colocar o pessoal de férias. Inclusive, isso é uma das medidas desta medida provisória de enfrentamento para a crise e para a pandemia. Então, assim, é permitido tanto as férias coletivas como as férias individuais, né? Dispensado das férias coletivas a comunicação para os órgãos da categoria, para as entidades da categoria, que seriam os sindicatos. Então, hoje já pode, as empresas que decidirem colocar todos os funcionários em férias, pode procedimentar essas férias coletivas. Para as férias individuais, é permitido também, tá? Independente do período aquisitivo do funcionário, colocar o funcionário em férias, e também com essa medida, o terço constitucional, que seria o abono das férias, foi permitido pagar até 20 de dezembro, junto com o 13º salário. Então, assim, se você for colocar o funcionário de férias, não precisa pagar tudo agora. Pode, esse terço constitucional, ele é permitido pagar até dezembro, o que dá também um alívio para o empresário, tá? Outra coisa, terminou, a gente está aí nesse período. Vamos ficar fechado, imagino, 30 dias, depois, numa circunstância pior, um pouco mais de tempo. Caso a empresa não suporte pagar os funcionários, como é que ela vai proceder nesse processo? Como é que ela procede para fazer a demissão? Como é que ela vai
poder fazer a demissão. Isso é um assunto mais delicado. Então, assim, tá todo mundo pisando em ovos, né? Ninguém sabe como fazer. Existe um tema, né, que estão se comentando, que tem vários juristas, vários professores, várias pessoas do meio jurídico que lidam com o direito, muitos comentários, a mídia toda falando de como que vai ser essa questão, se a empresa fechar, se não fechar. Então, assim, nós, advogados, assim, estamos tentando criar uma plataforma para poder orientar os clientes, os empresários, de como devem proceder daqui para frente, durante a crise, durante a quarentena, né? Então, assim, existe 2 artigos da CLT. Um é o 486 da CLT, que fala do fato príncipe, né? Acho que você já deve ter ouvido aí nas redes, nas mídias, essa coisa do factum principis, né? Que seria a verba indenizatória. Quer dizer, a empresa não tem condições de manter o funcionário, e aí ela vai ter que rescindir esse contrato de trabalho e ela jogaria para o governo, a entidade pública que deu causa a esse fechamento, poder pagar essas indenizações. Então, precisa tomar muito cuidado com essa cláusula, porque é uma cláusula que precisa ser bem estudada, precisa ser bem colocada, mesmo porque o artigo fala da entidade pagar as verbas indenizatórias. Então, a gente teria de indenização, a gente teria o FGTS, a multa de 40%, e teria como discussão aí o aviso prévio, sendo que das verbas rescisórias, que seriam saldo de salário, seria férias, todas essas verbas rescisórias ainda assim seria de incumbência do empregador, certo? Então, isto é uma realidade que não sei se emprego, na minha opinião, acho ainda muito cedo para invocar essa condição para as empresas poderem estar manuseando o fato príncipe. Já a rescisão do contrato de trabalho, por força do artigo 501, que fala força maior, né? O estado de força maior, que diz que a extinção do contrato de trabalho ela pode haver, mas com redução nesse pagamento. Aí seria metade do pagamento das verbas rescisórias, tá? A gente cortaria isso aí, mas precisa de existir uma prova latente, ou seja, contundente de que o estabelecimento foi fechado por conta dessa medida de isolamento de força maior. O que eu acredito que no caso do hotéis, gastronomia, bares, restaurantes, enfim, Sim. todas essas Até porque a gente está no decreto de fechamento. exatamente, são atingidas por essa decisão de força maior. A pandemia, no meu ver, é uma força maior. Então, eu acredito, com toda a modéstia, que eu acho que isso se caberia mais nesse sentido. Então, eu acho que ainda falta para os nossos líderes deixar um pouco mais claro essa questão, porque hoje, assim, se preserva, a gente quer preservar o emprego. Então, assim, qual é hoje a situação atual? Agir com diálogo, boa-fé, cautela, flexibilizar todos os contratos. Então, assim, hoje os advogados eles têm uma conduta para flexibilizar. Antes de se falar em cancelamento, distrato, a gente fala em vamos tentar colocar a boa-fé, a segurança da conservação do negócio jurídico, tentar conservar o negócio existente entre as partes. Meu telefone está caindo, está entrando uma ligação.
desculpa. Então, nesse sentido, o governo, eu acho que ainda precisa deixar um pouco mais claro quais são as opções das empresas em rescindir os contratos, se houver efetivamente o fechamento do estabelecimento. Porque você concorda comigo que se não há condições de pagar o salário, como que ele vai pagar multa de FGTS, do saldo que está depositado? Como que ele vai indenizar o funcionário no aviso prévio, sendo que a cada, né, a gente conta que a cada ano, hoje a conta do aviso prévio, cada ano trabalhado aumenta em 3 dias para a somatória do aviso prévio. Então, assim, há funcionários que têm 10 anos de casa, então isso agregaria um valor muito maior. Como que funcionaria isso? Então, assim, isso gera, isso tem gerado, né, um desespero, uma procura incessante. Olha, como que nós vamos fazer? Né? Então, muitos clientes, principalmente dessa área, essa área de restaurante, que é a área que eu presto assessoria, tem sentido bastante insegurança nesse momento. Tá? Mas de verdade. Quem está trabalhando no delivery está normal, a vida que segue. Mas assim, mesmo que você analise, sim, vida que segue, delivery, todo mundo criando hoje combos, criando... O funcionário está na mesma vibe, sim, ou seja, sim. está no mesmo contrato dele antigo, cumprindo hora, enfim. Sim. O mais aconselhável antes de então fazer a questão da demissão é tentar botar de férias, entender hora extra, compensar hora extra, colocar em férias e depois ir seguindo os passos. Feriados também, entendeu? É permitido também os feriados que vão acontecer, tentar antecipar, é permitido. Mas, sobretudo, há uma abertura para se poder falar, olha, nesse momento que nós estamos vivendo, vocês ficam em casa e a empresa garante X%, a empresa consegue garantir X% do salário até por 2, 3, 4 meses. Isso é muito importante, né? Para que quando retorne, é lógico que quando retornar, o quadro também é difícil para quando retornar. As empresas que retornarem, elas vão retornar muitas vezes meio capenga, meio sentidas, como um atropelamento vai vir machucada, tendo que se restabelecer devagar. Não é que vai voltar e o restaurante já vai estar cheio, os estabelecimentos vão estar cheios, os hotéis vão estar cheios. Não. Então, assim, precisa ter muita cautela para a gente lidar com esse momento que a gente está vivendo, que a gente nunca viveu antes, né? Então, é um momento muito delicado, onde eu acho que precisa ter uma força, uma junção, principalmente, que eu acho, de bancos que até agora estão completamente intocáveis, não é verdade? Aquele empresário que está lá, que está pagando a sua parcela, ou que tem dívida, ou que está no cheque especial, ou que está utilizando cartão de crédito. Você imagina, com toda essa crise, ainda ter que ficar se sujeitando, estar sujeito a juros astronômicos. Então, eu acho que ainda falta uma cooperação nesse setor para os empresários, sabe? Para todos os empresários. A diminuição de juros. Algumas perguntinhas. A Sheila está perguntando se, por si só, na prova trabalhista, vai funcionar a questão do decreto. E outra pergunta que também estão fazendo para a gente aqui, ó, a Milena da Sorveteria da Reserva. Essa negociação da redução de salário, mesmo que a pessoa receba o piso da categoria, ela pode ser feita? Não tem problema? Sim, eu entendo que sim. Tá? Mesmo que ela receba o piso da categoria, então, vamos lá, 1.158, piso da categoria. Mesmo recebendo o piso da categoria, a medida provisória autorizou a redução dos salários. Tá? Então, eu entendo que sim. Tá? Sim, pode ser reduzido, sim. E nesse momento, você acha que
a Malu está perguntando, o acordo com o empregador sobre esse momento vai precisar de um contrato. Então, nesse momento, a gente tem que fazer ali um papelzinho, todo mundo assinar. Sim, exatamente. Sim, isso é uma pergunta muito pertinente. Por quê? Porque a MP fala que pode ser acordado por escrito. Então, é muito importante que seja, não precisa ser um advogado para fazer. Claro que se for um conhecedor dessa área jurídica é melhor, mas pelo texto da MP, pode acordar empregador e empregado as condições do seu contrato de trabalho e desde que seja feito de forma escrita. Então, é bom sim que tenha um contrato entre as partes assinado para que seja feito de uma forma correta e amparando ambas as partes, né? O Lucas está perguntando o seguinte, mas é possível reduzir essa jornada de trabalho e o salário? E se isso, por exemplo, resultar abaixo do salário mínimo, Sim. Vai ter algum problema? Sim, não tem como, não tem como. Isso vai acontecer. Né? E, por exemplo, se você pegar a categoria dos hotéis, do restaurante, dessa área que a gente está falando agora, então, assim, a gente tem R$ 1.500, vai ficar abaixo do salário mínimo, não tem jeito, mas eu entendo que é permitido, e essa foi a intenção mesmo da medida provisória, né? Dar um fôlego, mas, sobretudo, garantir a relação de emprego existente entre as partes. Tá? Muito bom. Para a gente já dar uma... Quem tiver pergunta vai colocando aí as perguntas, a gente vai respondendo. Uhum. Mas uma dúvida, porque a gente tem muitos alunos e muitos sorveteiros que têm carrinho de sorvete na rua, e geralmente são os autônomos que trabalham com esses carrinhos, né? Certo. E aí, essa medida provisória dos autônomos pode ajudar esse pessoal do carrinho que não tá vendendo nenhum picolé e que está aí solto, né? Os autônomos, né? Que, na verdade, eles não teriam salário nenhum. É a venda do dia a dia que faz com que ele tenha o ganha-pão. E muita coisa do freela, né, que a gente chama. No sábado e domingo, muitas sorveterias contratam aquela pessoa que está lá só de sábado e domingo para ajudar na sorveteria, para o movimento, enfim. Essas pessoas hoje elas vão poder entrar nessa regra dos R$ 600, né? Então, essa regra, essa ajuda, eles estão chamando o nome, ajuda isolamento, né, de R$ 600. Então, assim, na verdade, o que eles ponderaram? Que primeiro vai para quem recebe Bolsa Família, né? Depois, para quem tem aquele cadastro único no INSS. E terceiro, seriam os MEIs, que seriam as empresas individuais e contribuidor individual do INSS, né? E a quarta turma seria os informais, e aí entrariam os autônomos. A grande questão é que como que eles vão conseguir identificar estes autônomos, né? Porque às vezes os autônomos que estão lá no carrinho de sorvete, que estão fazendo trabalho intermitente, eles não têm nenhum tipo de cadastro. Essa que é a grande questão, isso é o grande problema. Então, assim, hoje o governo está pensando em como vai conseguir detectar essas pessoas. Então, assim, acho que toda ideia é válida e eu acho que isso também é um ponto que caberia aos sindicatos se unirem para poder fazer esse diálogo entre o governo e o autônomo que vai precisar que vai precisar com certeza desse auxílio isolamento, né? São R$ 600, mas eu acho que numa situação que a gente está vivendo ajudaria e muito a todos os autônomos. Né? Então, claro. A gente conversando, você percebe, Francisco, a gente conversando, existem 1000 coisas que ainda estão faltando, que assim, a união das categorias, a união das pessoas, eu acho que, sobretudo, é isso que essa crise vem ensinando e está ensinando dia a dia para a gente. Que você precisa interagir, que a gente precisa conversar com as pessoas, com as entidades, com
com todos para a gente poder trazer benefícios, para a gente se ajudar. Ninguém faz nada sozinho, a gente não consegue fazer nada sozinho. E eu acho que esse é um caminho muito peculiar para nós que somos dessa área. Então, assim, o que você falou, o meu marido vive da gastronomia a vida inteira, ele respira gastronomia. Então, assim, tem duas coisas que você falou que é muito verdade logo no começo. O cozinheiro sabe cozinhar e vai cozinhar a vida inteira. E é só isso que ele vai fazer. Então, hoje eu vejo meu marido cozinhando o dia inteiro aqui em casa. Né? Ele cozinha o dia inteiro. E essa angústia que todos estão sentindo, de não saber o que se pode fazer, como vai ser. Estou vendo uma pergunta Não, e aqui mais, né? sobre o governo federal postergou o pagamento das guias do FGTS. Sim, até o final do ano. Mas nada falou do INSS. Então, eu estou entendendo que essa questão, porque assim, para a maioria dos restaurantes eles são simples. E dentro, o INSS vem junto é um imposto único, então, na verdade. Então, eu entendo que o INSS também ele entra nessa condição de se poder levar até o final do ano. Outra questão. Então, a melhor solução aqui é todo mundo, a gente sentar com o pessoal, botar no papel, fazer todo mundo assinar o que a gente combinou e aguardar. E caso o empregador não consiga mais pagar o salário dentro de um tempo, fazer uma dispensa coordenada dentro daquilo Sim. que ele dentro do que são as suas possibilidades. Até porque isso vai dar uma discussão muito longa aí através do ano. A gente aqui tem uma preocupação, e a gente estava muito discutindo isso, que a melhor receita agora é a gente saber como a gente vai arrancar. Uhum. Hoje, todo mundo que eu falei, a gente avalia que esse período mais crítico, pelo que está acontecendo fora, não vai ser inferior a 30 ou 40 dias. Né? Acho que as quarentenas vão ser esticadas, muitos estados esticaram as quarentenas até quase o meio para o final de abril. Então, a gente vai ter aí uma série de uma série de problemas que vão se desenrolando nos próximos dias e que vão surgindo. Sim. Uma outra coisa que as perguntas vão caindo, mas eu vou aqui também já adiantando. Uhum. Uma outra coisa diz respeito à questão dos aluguéis. Então, por exemplo, muitos dos nossos sorveteiros, dos nossos produtores de sorvete, estão em imóveis alugados. Uhum. Como proceder agora se eles estão fechados, não vão conseguir pagar os aluguéis? Como proceder? Qual é a discussão que a gente tem que ter com a imobiliária, com o funcionário? Como é que a gente vai fazer isso? Sim. Isso é uma questão que muitos dos meus clientes me perguntaram, sempre me perguntam, como que vai ficar a questão do aluguel? Gente, na prática, como que fica efetivamente preto no branco? Não tem como pagar, certo? É a realidade, é a realidade. Então não adianta ficar aqui enfeitando, olha, vai ser assim, vamos jogar para frente. Não, tem que sentar com o locador, as partes precisam dessa comunicação. Se não conseguirem, tem que ser via ou advogado, ou via, não sei, o profissional, o gerente, o seu coordenador. Tem que haver uma linha de comunicação para se suspender esse valor do aluguel neste período. Isso tem sido muito bem aceito no setor comercial. Inclusive, existem entendimentos de várias oh meu Deus, de vários doutrinadores, de vários veículos dizendo que no setor comercial haverá essa suspensão, é lícito essa suspensão, mas para locações residenciais não está sendo visto da mesma maneira. Tá? Então, se você aluga um imóvel para sua moradia, entende-se que isso não tem como no meio jurídico, está se falando que não há como ter essa suspensão. Mas no meio comercial, que é o que a gente está lidando, empresa, essa coisa toda, está sendo muito aceito, muito compreensível, pelo menos dos meus clientes, o que a gente tem tratado,
havendo uma compreensão muito grande por parte dos proprietários dos estabelecimentos, dos imóveis, em suspender este contrato de locação pelo período da quarentena. Tá? Tem gente que está conseguindo reduzir, tem gente que está conseguindo suspender. Por quê? Porque a situação é exatamente assim. Eu tenho um cliente que me falou assim, eu aguento, tá, esse 50% de desconto eu aguento este mês. No mês que vem, mesmo que o meu locador ele me cobre 10%, eu quebrei. Eles colocam dessa maneira. O que a gente faz, doutora? O que a gente faz? A gente tem que ligar, a gente tem que abrir uma conexão, uma linha de diálogo com os proprietários para se conseguir essa suspensão. E tem sido muito bem aceito. Então, gente, tem que correr atrás mesmo. Tem que entrar em contato e falar, não tem como pagar, vamos suspender, vamos fazer um aditamento, vamos fazer um documento, que esse período existe essa suspensão do aluguel. E me diz uma coisa, se o pessoal não, se o proprietário do imóvel não topar, vale a pena judicializar? Nesse momento, não. Nesse momento, não vale a pena judicializar. O despejo, vamos dizer assim, o despejo, né? Imagino que aquele que vai entrar com despejo vai ter muita... eu acredito que vai ter uma demora, primeiro que vai ter uma demora muito grande, porque o judiciário está com os prazos suspensos e está só atendendo medidas de urgência e emergência. Então, assim, você vai intentar uma ação de despejo contra o seu locatário por falta de pagamento, primeiro que vai demandar mais gastos para o locador, que custas judiciais, contratação de honorários advocatícios, vai ficar parado o processo e, veja, neste momento, os juízes também estão nessa seara de flexibilizar, de marcar audiência de conciliação, de tentar o equilíbrio entre as partes, de tentar o acordo. Então, para que judicializar uma ação de despejo se lá na frente a gente vai encontrar no setor de conciliação exatamente aquilo que se pode fazer agora? Então, precisa ter... Ou seja, se o proprietário do imóvel não quiser negociar, espera, deixa ele ir para a justiça. Agora, e aí vai tentar fazer esse acordo lá na frente. Sim, você vê, os shoppings, eles de antemão, quando houve esse fechamento dos shoppings, eles já se posicionaram, a associação dos já se posicionaram, não vai ter cobrança de aluguel nesse período. Ponto, já pacificou o negócio. Então, assim, agora, vamos supor que não tem jeito, pensando do lado agora do locatário, não tem jeito, ele quer judicializar, ele quer entrar com a ação. Vale a pena, de repente, entrar com a ação para tentar uma liminar, para ter esse respaldo? Pode-se tentar também. Lembrando que já neste momento terá custas, terá toda essa questão. Então, eu particularmente, hoje existem vários... Eu que faço assessoria empresarial, então, assim, hoje eu coloco bastante para os meus clientes. Existem vários planos, existem várias condutas e a medida acho que a palavra de ordem é renegociar e renegociar. Tá? Então, eu acho que essa que tem que ser a conduta de todas as partes, porque se a gente estiver aberto, ambas as partes, nós como advogados e outras, tanto ambas as partes dessa relação, se tiver com esse intuito altruísta, proativo de renegociação, eu acho que é possível. Porque, assim, não tem muita saída, você concorda, Francisco? Veja, se não tem como renegociar e não tem saída e não tem como pagar daqui para frente, qual é o caminho? Para aquele que está numa situação, olha, não vou me recuperar, não vou sair, não consigo, vai ter que rescindir o contrato. Então, ou seja, ou é a resolução do contrato, ou é o distrato, ou é a renegociação. Então, assim, não justifica neste momento uma judicialização onde a gente vai ter só mais desgastes e mais gastos. Há casos específicos que tem que acontecer, não tem jeito. Isso vale também para os fornecedores, né? Para quem tinha lá, para o fornecedor de leite, para o fornecedor de açúcar, para o fornecedor de embalagem. E ficou com a todos esses boletos que estão voando por aí.
Então, também, né, que ficou com a fatura em aberto. Todos os fornecedores que venderam, que fizeram, tal, estão lá sem receber. Ou eu acho que o caminho, por exemplo, o que que o fornecedor ele pode fazer? Ele vai começar a cobrar, olha, eu preciso receber. Claro, está todo mundo nessa situação. Eu preciso receber o meu, eu preciso pagar. O que que seria, ao invés dele entrar com uma ação ou protestar o título, o que que ele vai ganhar com essa questão? Negativando o nome do cliente, não sei se ele vai conseguir receber. Por que que ele não faz um plano? A gente está falando aqui, um plano para a crise, né? Para esse período de isolamento. Se ele entrar em contato com cada fornecedor, entrar em contato e tentar dividir, né? Vamos fazer um plano aí, vamos tentar dividir essa fatura que ficou em aberto, né? Então, eu acho que é o melhor caminho, porque eu acho que ele tem dois caminhos, ou ele busca o acordo, ou então ele vai ter que passar pelaquela via. Ele protesta e depois ele vai ter que cobrar. Ele vai ter que ir numa ação de cobrança, uma ação de execução. Não sei se ele vai esbarrar no mesmo caminho do dono do imóvel. Não vai ser caso de urgência, não vai ser, vai ter que entrar na fila, vai ter que pagar custas, precisa analisar com calma. E com relação aos poderosos bancos, aquele limite de cheque especial que o gerente acabou de cortar, aquela antecipação de cartão que ele fez e cortou. A gente já tem casos aqui de alunos que mandaram mensagem para a gente, ele tinha um valor de cartão, o banco foi lá, antecipou, cortou o limite de cheque especial dele e falou assim, olha, a gente agora, vocês são risco, a gente vai aguardar. E o banco se pagou. Antes de qualquer coisa, a gente tem gente aí que estava contando com o dinheiro, contando para girar no especial e agora não tem. O que pode ser feito com os bancos? Foi uma das coisas que a gente acabou falando logo no começo, né? Que o que tem chamado bastante atenção é que os bancos até agora não existe nenhuma medida, eu não vi nenhuma medida, nada que o governo determinasse para que os bancos pudessem ser mais proativos nessa crise toda. Não vi banco diminuindo taxa de cheque especial, taxa de cartão de crédito, não vi banco diminuindo taxa para renegociação, para antecipar os recebíveis. O que se pode fazer nesse caso? Contra essa questão dos bancos, como não houve nada, existe uma legislação específica que rege os atos e todos os procedimentos de banco. Para esses atos específicos, não tem como a não ser judicializando efetivamente. Então, aquele que se sentir prejudicado, aquele que nessa fase está passando, que eu estou no cheque especial altíssimo, tenho que entrar com uma ação para tentar, estava devendo bastante, eu preciso entrar numa linha de parcelamento ou procurar o gerente para ver se existe uma linha que o governo até liberou para as pequenas empresas, que é bastante interessante isso, né? Ou então entrar com uma medida efetivamente tentando liminar para se conseguir a manutenção do cheque ou a manutenção do adiantamento dos recebíveis. Eu não vejo nenhuma outra maneira, a não ser essa ajuda que o governo está liberando para os pequenos e médios empresários, que são os empréstimos das pequenas empresas, que foi liberado essa semana pelo ministro da Economia. Tá? Que acho que são empresas que faturam de 360 mil a 10 milhões. Né, por ano. Então, essas empresas estão... Esse empréstimo é vinculado para a folha de pagamento no primeiro momento. Somente, né? Para a folha de pagamento. Tanto é que cai na verdade, o empresário ele só vai ficar com a dívida e o dinheiro cai diretamente na conta dos funcionários. Né? Agora, vamos dizer, para o dia a dia, para aquele que está no cheque especial, eu não vejo outro caminho senão ou judicializar efetivamente contra os bancos, nesse caso, pedindo liminares, analisando. Aí a gente precisa de uma análise mais profunda caso a caso, né? Para ver qual a medida que se pode, que melhor caberia para cada empresário, ou então as medidas de mediações diretamente com os bancos, que geralmente pode ser que funcione também. Às vezes, em muitos casos, e agora,
junto às concessionárias, por exemplo, um grande problema para o sorveteiro é que ele agora fechou a fábrica e ele está com tudo estocado em câmara fria. E a energia elétrica é um componente altíssimo dentro do custo fixo da sorveteria ou da indústria de sorvete. Uhum. E as concessionárias estão muito relutantes. Em alguns estados, onde elas são privatizadas, elas estão dizendo o seguinte: vão cortar. Uhum. Né? Isso também cabe, talvez, uma medida judicial Sim, preventiva? eu entendo que sim, caberia. Eu acho que caberia uma medida preventiva, em sede de pedido cautelar, para a gente tentar manter esta empresa funcionando. Eu acho que nesse momento, acho que os juízes seriam bastante flexíveis para poder conceder isso. Eu acho que sim. Isso é bem rápido, né? Nesse momento, eu acredito que seria bem rápido, tá? A própria medida, ela já tem bastante urgência. Então, assim, eu acredito que em uma semana, em 2 semanas, teria uma decisão desse pedido liminar para se conceder a manutenção do serviço essencial, que seria a energia, tá? Eu acredito que sim. Nesses casos específicos, levando a prova de que efetivamente é para o sustento, é para o trabalho, é para a manutenção, para não perder o produto, a matéria-prima, e é essencial que se permaneça e que não tem como, ele não está vendendo, eu acredito que sim. Eu acredito que tem uma grande chance de conseguir. E isso é importantíssimo por conta das pequenas indústrias, né? Porque Sim. tem gente que estava muito estocado, estava aí numa onda de verão, e a conta de luz é 6, 7, 8, 10 mil reais por mês. Ela às vezes é muito significativa. Então, as câmaras frias consomem, têm um consumo razoável de energia e são indispensáveis, né? Sim. Para aquela matéria-prima que está guardada. E nesse setor também as máquinas são muito caras também, né? Então, assim, acho que muita gente desse setor, as máquinas de sorvete, os materiais, é muito caro também. Às vezes tinha muita gente que comprou e estava pagando, e está pagando ainda as parcelas referentes ao maquinário. Então, isso também... Isso é que eu ia perguntar. Isso também... Como é que vão se portar? Porque se as empresas resolverem buscar os maquinários, o que vai acontecer? Pois é. O cara não vai produzir. Muita gente agora trocou o maquinário no começo do verão, está pagando esse maquinário agora, e ele vai ter um vazio de pagamento. E quando ele voltar, ele vai demorar mais um tempo, até porque os sorveteiros vão voltar no inverno. Né? Então, se tudo der certo, se a gente voltar rápido, a gente vai voltar no meio do inverno. Sim. Né? Sim. Então, a gente já tinha um período aí de muita baixa. Então, o sorveteiro já estava vindo, se programando para chegar no inverno. Então, o inverno dele foi antecipado em quase 3 meses. Sim. Então, agora o que acontece? Essas empresas, a gente vai ter que ter uma discussão sobre o que vai acontecer com esses boletos, porque o cara não vai conseguir comprar a máquina. Se você retirar a máquina dele, ele vai quebrar de vez. Sim. Então, acho que isso vai ser agora algo de muita discussão. Nesse caso, eu acho que seria interessante antecipar vamos supor, não deixar chegar nesse limite das empresas entrarem com a ação de busca e apreensão para poder retomar o maquinário. Eu tentaria me antecipar já neste momento pela via extrajudicial. Então, assim, as renegociações extrajudiciais, entrar em contato com a empresa para tentar renegociar. A empresa é muito grande, não me atende, não me fala do setor. Então, gente, notifica, vai lá, manda e-mail vale como prova, manda e-mail para as empresas, não precisa, vamos falar, notificação extrajudicial, tem que postar aí no correio, colocar via R, nessa confusão toda que a gente está vivendo, não pode, está fechado, manda e-mail, manda WhatsApp, notifique e fala, olha, quero negociar, quero pagar, mas não consigo. Por favor, qual é o setor que pode me atender? Qual é o telefone do jurídico? Qual é o e-mail que eu possa estar enviando a solicitação? E coloca o caso. Explica
coloquial mesmo, não precisa ser com palavras rebuscadas, com teor jurídico. Então, assim, a pessoa pode mandar um e-mail para o setor da empresa, ligar para a ouvidoria, tentar documentar. Olha, estamos passando por uma situação atípica, não estamos vendendo, nosso trabalho consiste em estar em quiosque, estar em restaurante, estar em shopping, está tudo fechado, nós não estamos tendo faturamento, não consigo adimplir com este pagamento por 5, 6 meses. Coloca, documenta, porque se efetivamente chegar um ponto em que a pessoa vá sofrer uma busca e apreensão disso, ela tem como ter resposta e ter defesa neste processo. Falar, olha, eu tentei de todas as maneiras, e aí a gente vai ver como é que o judiciário, como é que os juízes, como é que essa coisa toda vai se portar. Imagina você, quando tudo isso passar, quantas e quantas ações vão existir, quantas pessoas vão estar nessa situação. Um monte. Então, a gente vai ter que procurar quem for o causídico, quem tiver, o empresário, o gerente, o coordenador, vai ter que buscar junto dessa equipe, vai ter que buscar uma saída para esse empresário, para esse pequeno empresário, para esse trabalhador. Né? Então, quer dizer, acho que assim, a noção é, gente, nós estamos todos no mesmo barco, está todo mundo junto, né? Eu também não vou receber, eu também deixo de receber, porque o meu cliente, que é lojista, eu tenho clientes franqueados da Clube Melissa, da Arezzo, que estão totalmente fechados. Eu também não vou receber, percebe? Então, assim, é uma cadeia que atinge todo mundo. Né? Então, nesse momento, o que a gente pode estar se antecipando nesse sentido é tentando negociar da melhor maneira possível. Então, olha, nessa nossa quase hora de conversa, o que deu para a gente entender e passar para as pessoas é, primeiro, todo mundo documente tudo, junto aos funcionários, junto aos locatários, junto aos fornecedores, junto aos bancos, juntar provas, juntar e-mails, se organizar. Isso vai ser fundamental. Né? Sim. Procurar, é possível, depois desse período, um bom aconselhamento jurídico para guiar isso, para poder fazer ganho de tempo, ganho de recuperar o capital, entender isso, como vai funcionar. Porque muitas vezes eu tenho dito aqui para as pessoas, né? A gente não sabe. Primeiro, hoje a gente não sabe de nada. Nem quando a gente vai voltar e nem como a gente vai voltar. Então, na hora que abrir as portas, vai ser um dominó. Então, o que a gente tem que agora, no nosso negócio, a gente está organizado e passo a passo, estar a par de passo a passo de tudo que acontece com a gente. Ali na própria Escola Sorvete, a Malu fez uma montagem para a gente de cenários. Depois os alunos que quiserem, as pessoas que estão aqui, podem mandar mensagens para a Malu e ela vai explicar como a gente fez. Cenários reais, cenários possíveis e cenários futuros. Né? A gente foi fazendo essa previsão e o mais importante é isso agora. Até porque hoje, por exemplo, eu fiz uma consulta para uma pessoa ligada a órgãos de crédito, eu falei assim, qual é a métrica que o Serasa hoje, que está sempre pontuando as pessoas, vai dar? Porque o Serasa pontua de modo negativo quem não paga em dia. Então, todo mundo não está pagando em dia. E o Serasa também possui de modo negativo quem renegocia a dívida. Eu falei assim, mas que métrica? Então, para o cara pagar em dia, ele não vai ter renda. Então, o Serasa agora vai dar crédito, que é uma ferramenta de crédito, vai ser o quê? Vai dar crédito para quem está pagando tudo, para quem tem dinheiro. Ou seja, quem tem dinheiro no final das contas, né? E quem tem dinheiro não precisa. Exato. Né? Agora, então, no fim das contas... Você um ponto, né, Serasa? E aquele que precisa e não pode ter o nome negativado, o que fazer? Que, de repente, tem contratos públicos com a administração pública, o que fazer? Que fornece para... Né? Vamos supor, o que fazer? Gente, tem que judicializar. Vai ter que entrar, pedir liminar para não negativar, para assustar protesto, para assustar negativação. Né? Então, precisa. Ele tem uma dívida, está no Serasa e ele vai precisar de dinheiro para pagar as outras dívidas, ou seja, essa dívida ele não gerou. Exato. Né? Então,
o histórico passado muitas vezes não vai ser levado em conta. E as empresas já vêm com dificuldade há algum tempo. Então, uma das nossas preocupações aqui, por quê? Primeiro, o sorveteiro já está acostumado com o inverno, com a chuva, com o frio, né? Ele já está acostumado com várias dificuldades, via de regra, no mercado. Uhum. Mas essa é mais uma, mas é uma que tem um componente muito, muito forte. Então, o que a gente aqui na escola está querendo é que ser parceiro dessas pessoas para a gente atravessar junto isso. Uhum. Porque nós aqui também temos uma escola e a gente depende que os alunos estejam inteiros, vivos, fazendo sorvete para a gente vender mais curso de sorvete quando a gente E voltar você depois imagina disso. sorvete de massa, né? Que é aquela da casquinha. Quanta gente que não passava por dia e comiam e consumiam quantos sorvetes? E como que você faz com isso? Não tem delivery de sorvete. Como é que você faz? Expresso, não tem. Exato, como é que você. Então, assim, é muito triste tudo isso que a gente está passando, e a gente precisa se reinventar. Os empresários de todas as áreas precisam se reinventar, a gente precisa se realocar, precisa criar chamativos cada vez mais. Então, assim, na verdade, eu acho que o grande a profissão do futuro é aquela assim, como se reinventar. Né? Você contratar uma pessoa para começar a pensar por você, para se reinventar, para realocar, para criar coisas novas, modos novos, para você conseguir passar por tudo isso. Então, assim, nesse momento é muito difícil. Eu acho que existe aquilo que eu te falei, existe uma chamada muito especial para os grandes. Então, assim, bancos, hello, precisa criar alguma coisa, precisa baixar juros, precisa pensar em menos lucro neste momento, baixar a taxa e tentar, né, atingir essas pessoas, esse pequeno empresário que muitas vezes não tem nem como estar nessa ajuda que o governo está. Ele não tem nem cadastro, ele não tem nem como chegar nessa ajuda que o governo está. Que a gente sabe que existe muita gente nessa situação. Os autônomos estão nesse combo que precisa efetivamente de olhos, né? Então, E assim, a gente na escola está pensando aí, a gente tem a Jéssica, que é economista, que está formulando também soluções para a gente. Logo, logo a gente vai fazer aqui uma discussão, um bate-papo com a Jéssica, e a gente quer intensificar isso, porque hoje muita gente fala assim, como a gente melhorar a venda? Eu acho que a primeira coisa neste momento é saber onde a nossa empresa está, onde o nosso negócio está, onde nós estamos e o que vai acontecer, o que pode acontecer com a gente em 30, em 60, em 90, em 6 meses. uhum. Quais são as contas que a gente tem a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo? Funcionários, obrigações trabalhistas, obrigações de locação, e depois a gente planejar isso devagar. E é o que você, hoje foi muito legal, porque você disse o seguinte, que é conversar, documentar e esperar. O momento agora é esse. E eu também, e você, a gente vai deixar aí o seu contato, os alunos vão te encher de pergunta Pode no seu mandar um Instagram durante WhatsApp o tempo. dentro do que eu puder, eu respondo, o que eu souber, o que eu não conseguir, eu vou falar para vocês, não consigo, essa não é minha área. Enfim, estou à disposição de vocês. E a gente vai precisar depois de advogado, hein? Faz precinho bom para todo mundo Pode ficar depois. tranquilo, Porque proatividade. todo mundo aqui, no fim das contas, vai precisar entender isso e a gente agradece bastante. Muito obrigada. Obrigada a todos e muita força nesse momento e, enfim, vamos lá, vamos em frente. E, ó, pessoal, as dúvidas que vocês tiverem, encaminha para a gente. Essa live vai ficar gravada, né? Para quem assistir depois, a gente vai fazendo aqui a nossa comunicação com vocês. Amanhã a gente tem o Dr. Edson Fernandes, que é um cara especialista em tributos, né? Que é um super advogado, especialista em tributos e engenharia
financeira, fluxo de caixa, banco, enfim. Então amanhã, Vou estar com vocês também. mais um pouco, Vou estar com vocês. você vem com a gente e a gente vai estar junto aqui, tá bom? Obrigada, super obrigada. Um beijo para todos. Obrigado a todos vocês aí, que apesar do horário, hoje foi a nossa primeira e juntos somos todos mais fortes, né, Malu e todo mundo aí. Com Tá bom? certeza. Obrigada, gente. Obrigado, um beijo para todos. Beijo para todos. Pessoal, agradecer vocês bastante, foi muito legal. A gente vai tentar nesses dias dar um pouco de conforto, mas a gente aqui, que é uma norma da Escola Sorvete, uma tradição, a gente sempre diz, né, que difícil não é fazer sorvete, difícil é vender sorvete. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai estar nessa conta de a gente começar a dar uma mão para vocês, para a gente se restabelecer logo, a gente atravessar esse período junto. Receita a gente faz sempre. Agora a receita da gente agora é sobreviver. Um grande abraço aí para todos e estamos no ar, tá bom? Beijão. Amanhã no mesmo horário. Eu estou aqui salvando a nossa live aqui.